meu amigo, o assistencialismo já é o segundo maior gasto do governo Lula. Quem poderia imaginar que o Lula lançaria a mão desse artifício, desse subterfúgio para comprar votos da população, porque o assistencialismo na prática não passa disso. É uma escravidão do povo que recebe esmolas e se contenta com isso. É impressionante o grau de deterioração do tecido social que o governo promove aqui no Brasil, mas não é surpreendente. A gente sabia que o governo Lula iria seguir por esse caminho. O governo Lula 3.0 já gasta 13% de todo o orçamento com assistencialismo, né? E realmente fica atrás só da Previdência Social, porque, de fato, não dá para superar a Previdência Social. Realmente é uma coisa assim assustadora e que vai, obviamente, piorar o problema econômico no Brasil, aumentar a dependência estatal, tudo isso para tentar manter o Lula com algum grau de capital político, e nem assim ele consegue. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, muita gente fala, né, na grande mídia, inclusive, de vez em quando você vê aí notícias explicando o Lula fazendo ali um pente fino no Bolsa Família, e eles explicando que não, o número de beneficiários foi inflacionado na época do Bolsonaro, o Lula está apenas corrigindo isso. E de fato, sim, o Bolsonaro aumentou muito o número de beneficiários do Bolsa Família. Tudo bem que isso aí foi em grande parte, migração do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Aliás, né, do auxílio emergencial para o Bolsa Família, que o Bolsa Família assim se chamava Auxílio Brasil na época do Bolsonaro. Tudo bem que isso aí aconteceu, mas a verdade é que eu discordo do Bolsonaro quanto a isso. Tinha que ter cortado o Bolsa Família, não é aumentado. Ele entrou nessa onda de assistencialismo, para mim, isso não ajudou ele em absolutamente nada e deixou um problema enorme para o Brasil no futuro, porque o Lula pegou essa situação. E aí o que ele fez? Ele aumentou o gasto por família. Aí que está o grande problema, porque o Bolsonaro ainda trabalhou aumentando o número de beneficiários do Bolsa Família dentro de uma margem de segurança orçamentária que ele tinha, tanto que ele terminou o último ano do governo dele, que foi o recorde de beneficiários, com superávit primário. Então, ele conseguiu pagar isso aí dentro do orçamento. Agora, o Lula não, meu amigo. Ele enfiou o pé na jaca realmente, e só o Bolsa Família do Lula é maior do que todos os programas assistencialistas do governo Bolsonaro. Então, o Lula elevou isso aí à 10ª potência. Um valor, assim, realmente expressivo, né? Então, o Bolsa Família está subindo muito, o valor dele subiu consideravelmente, e o BPC está aumentando no número de beneficiários. E é claro, você tem o reajuste ali acima do salário mínimo, acima da inflação para o salário mínimo, fazendo com que os benefícios pagos subam todos, a coisa vai ficando mais deteriorada, sem sombra de dúvidas, né? Então, esses dois programas aqui, o BPC e o Bolsa Família, representam 96% dos gastos com assistencialismo aqui no Brasil, né? Esse gasto, de forma geral, 13% do total, e atrás apenas dos gastos previdenciários e do gasto com o serviço da dívida, mas esse fica de fora porque nem entra no cálculo primário e também nem dá para levar em consideração, né? Um trilhão de reais por ano realmente é uma coisa assim bastante complicada. Aqui é gasto mesmo que o governo desembolsa para gerir os seus programas. Então veja isso aqui, né, meu amigo? O gasto, né? Lá em 2020, aqui você tem a progressão do gasto ao longo dos anos. Lá em 2020, você teve a pandemia, então é claro que esse número iria ser absolutamente inflacionado. Mas veja o quanto que, né, esse patamar estava na casa dos 100 bilhões, abaixo dos 100 bilhões de reais, né, e isso aqui disparou consideravelmente. Subiu bem aqui no último governo do Bolsonaro, mas disparou consideravelmente agora nos governos Lula. E embora, né, o percentual do orçamento tenha caído em 2024, em relação a 2023, o montante subiu, que é o que realmente importa no fim das contas, 285 bilhões de reais com assistencialismo. Isso aqui
é um número impressionante. De fato, mostra o tamanho da escravidão do povo brasileiro. Pois bem, veja aqui, né, que tem o valor aqui discriminado por programa. O Bolsa Família é mais da metade disso aqui. O BPC para pessoa com deficiência e para pessoa idosa, somando aqui, dá quase 40%, né? E você tem uma merrequinha aqui do auxílio gás e ainda de outros gastos de forma geral. Então a maior parte está relacionada a esses dois programas aqui. De fato, né? O que isso aqui significa na prática? Significa um interesse do governo de comprar votos da população. Não tem outra explicação para isso aqui. É dar dinheiro para as pessoas e criar aquele medo, né? Ah, se eu não votar nesse cara na próxima eleição, pode vir outro e cortar esse programa. Tanto que eu vejo assim, totalmente fora de cogitação haver qualquer corte nisso aqui. Redução, próximo governo reduzir o valor gasto, reduzir o número de beneficiários, não vai, ninguém vai seguir por esse caminho, porque realmente tem essa escravidão, tem essa dependência, e quem parar de dar essa droga assistencialista para o povo, vai ter problema com o capital político, sem sombra de dúvidas. É fundamental acabar com isso aqui. Do ponto de vista moral, não deveria existir assistencialismo estatal. Isso aqui é um negócio que vicia as pessoas, acaba tornando a sociedade irresponsável. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, então a sociedade produtiva tem que bancar a sociedade improdutiva, o que cria uma divisão social, uma briga social que tende a comprometer o tecido social como toda. A boa convivência na população cria dois times dentro da população. É o famoso dividir para conquistar. Não é por acaso que o governo ama fazer isso aqui também. Mas para além dos fatores morais, você tem o fator econômico também envolvido nessa história. Todo esse assistencialismo está sendo bancado com mais endividamento estatal, ainda que você não considere só o fator, ainda que você não considere o fator nominal, só o primário. Ainda assim você vai ver que tem lá débito, tem déficit por causa disso aqui também, por causa da previdência, ok? Mas isso aqui no fim das contas é pago com dinheiro impresso do nada, endividamento estatal, que vira dinheiro circulando na economia, porque isso aqui vai para a mão do pobre. O que o pobre vai fazer com isso aqui? E pense no BPC, né? Pessoa com deficiência, pessoa idosa, a pessoa vive disso aqui na prática, né? O Bolsa Família também, mas é porque o Bolsa Família tem gente ali que trabalha por fora informalmente e continua recebendo benefício. Mas em todos os casos, os beneficiários, esse pessoal não poupa dinheiro, esse pessoal não guarda dinheiro. Esse pessoal gasta, torra essa grana toda aqui. Tem gente que torra com tigrinho, torra com bet, torra com calça para filha adolescente. Então, é dinheiro circulando na economia, ampliando a base monetária em circulação. O que isso faz? Inflação, meu amigo, alta de preços, porque a demanda está aquecida, está todo mundo recebendo dinheiro do governo, o programa assistencialista está crescendo de uma forma absurda, circulando mais dinheiro na economia, dinheiro que surge do nada, é impresso pelo Estado. O que acontece no final das contas? Todos os preços ficam mais elevados por causa dessa brincadeira assistencialista. Então veja que você pode fazer críticas políticas, eleitorais de fato, o interesse escuso por trás disso aqui. Você pode fazer críticas morais, o quanto que isso aqui escraviza a população, torna a população irresponsável. E você pode fazer críticas econômicas. O assistencialismo aumenta a inflação e joga no lixo por completo qualquer esforço que o Banco Central tente fazer para controlar a inflação. E eu te falo, meu amigo, véspera de ano eleitoral e ano eleitoral, isso aqui vai disparar ainda mais. É a única chance que o Lula sabe que tem para garantir algum grau de capital político, é comprando o voto do pobre de fato. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.